resolvi fazer um videozinho bem rápido aqui, só para comparar o salário dos políticos, dos vereadores e dos secretários e do prefeito com o salário do concursado, do funcionário público. Vamos lembrar que funcionário público é permanente, políticos são transitórios. O político vai, o cargo de confiança vai e o servidor fica. Então eu vou colocar para vocês alguns gráficos que estão disponíveis no cálculo atuarial de maio de 2023, que fala o valor médio da remuneração dos funcionários públicos de Sancepé, e a gente vai comparar o salário dos políticos com o salário de quem realmente entrega serviços para a comunidade. Então esse gráfico aqui vai estar lá na tabela 48 e ele vai dizer o seguinte: aqueles gráficos que tem abaixo, o primeiro deles em formato de pizza, mostra que 32,76% dos funcionários públicos são homens e 67,24% são mulheres. A gente vê no outro gráfico que os funcionários do sexo masculino, eles recebem um pouco menos de R$3.000, enquanto os do sexo feminino recebem um pouco mais de R$3.000. Então vamos lá, a média salarial dos homens é 2.966,55, isto em 31 de maio de 2023. O cálculo desse ano não saiu, eu não tenho como saber. Do sexo feminino, R$3.055. Mas a gente não pode esquecer que os profissionais do magistério de Sancepé, eles têm um salário elevado em comparação aos demais funcionários, porque eles têm um plano de carreira próprio, cuja o índice de correção, ele é um índice a nível nacional, que é medido de acordo com a verba de educação para o ano, dividido pelo número de matrículas. Então, o índice, quanto mais for investido em educação, mais o professor recebe. Como todo ano você investe um pouco mais do que no ano anterior e o número de matrículas diminui por uma questão demográfica, essa categoria geralmente recebe mais aumento do que as outras. Infelizmente, o município não repassa, e não repassa porque ainda não revisou o plano de carreira do magistério. É um assunto que eu bato há muito tempo e a gente precisa readequar o plano de carreira para que o município consiga pagar o piso e consiga contratar novos professores de acordo com a lei. Senão, os professores que fizeram concurso jamais serão chamados. A gente também precisa de uma reforma da Previdência, mas isso já falei muitas vezes e agora a gente está só falando sobre comparação do salário dos políticos e dos funcionários públicos. Então eu quero dizer que o salário dos funcionários públicos, nesse último gráfico que eu mostrei, ele está junto com os profissionais do magistério. Então agora nós vamos analisar separadamente os professores, profissionais do magistério e os demais servidores. E a gente vai ver que essa diferença entre salário de políticos e salário de servidores não professores é ainda maior do que aquela média geral que a gente analisou no último gráfico. Mas como eu disse, para a gente chegar naquela média de um pouco menos de R$3.000 para homens, um pouco mais de R$3.000 para mulheres, a gente vai ter que comparar o salário dos professores, os do sexo masculino, R$4.256,91, do sexo feminino, R$4.204,34. Os outros servidores do sexo masculino, R$2.900,38 e do sexo feminino, R$2.534,93. Então a gente tem ali esse gráfico, vou tentar dar uma aumentadinha aqui pra gente dar uma estudada nele. Aqui vai ter a remuneração dele certinho, né? Aquela que eu falei dos professores, dos não professores em amarelo, que é todo o resto do funcionalismo que não é professor, né? Então é bem claro ali que os professores, eles têm uma valorização maior do que os demais funcionários numa média geral. A gente está fazendo média geral, pode ter médicos, evidente, pode ter outras categorias ali que ganhem mais do que o professor, mas a média geral vai dizer que os professores estão com um salário acima da média dos outros. Isso eu tenho certeza por conta do plano de carreira dos professores aliado ao piso nacional dos professores, que foi para valorizar os profissionais da educação. Então eu gostaria de dizer que, em hipótese alguma, a gente chega aqui no valor de R$6.750 para os políticos. Ah, Felipe, mas tu vai ser voluntário, o que tu vai fazer com o teu salário se tu se eleger, isso e aquilo? Eu não posso nem falar. Se eu fizer qualquer promessa aqui, eu sou cassado. O meu registro de candidatura daqui a uns dias será cassado, porque eles pedem para que eu o tempo inteiro infrinja a lei eleitoral. É algo que eu não quero fazer. Mas eu queria trazer aqui, porque muito se falou em dignidade
dignidade, valorização, em autoestima. Disseram que o salário é pouco, que tinha que ser mais para poder ajudar CTGs, ajudar a entidade, ajudar. Quer dizer, uma coisa completamente... E inclusive teve vereador que disse o seguinte, que tem pessoas que recebem dos impostos, que recebem do dinheiro público e que não precisam ir à festa, não precisam fazer doação, não precisam nada. São concursados. Até porque se fossem obrigados a fazer isso, imagina só o prefeito dizendo o seguinte, olha, agora vocês vão ter que ir lá na festa da prefeitura, porque vocês não foram na festa da prefeitura, vocês vão estar na rua no outro dia. Ah, mas eu sou concursado, não interessa, tu é obrigado a estar recebendo dinheiro dos impostos. Meu Deus! Então, assim, não sou de ficar enchendo o saco, mas, pelo amor de Deus, não podemos levar desaforo para casa também. Teve vereador dizendo que a gente podia acuar à vontade, que a gente podia latir à vontade. Tem latir à vontade aí. Inclusive, eu me candidatar a prefeito. Latam. Acoem, foi esse o termo que ele usou. Podem acuar à vontade aí na internet. Que isso, pelo amor de Deus.